Fim da novela Marcos Leonardo no Flamengo, nação. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse exato momento. O diretor técnico de futebol do Flamengo, José Botto, mandou o veredito. José Botto também que detonou a arbitragem depois daquela sacanagem contra o Flamengo ontem. Vou trazer aqui as palavras do diretor de futebol do Flamengo, José Botto. Felipe Luiz também aí, né? Não aguentou, na verdade. O Felipe Luiz não aguentou. Ele não gosta de falar de arbitragem, mas ele detonou e mandou a real. O Felipe Luiz, que falou também sobre Nico Dela Cruz, hein? Nico Dela Cruz pediu pra sair. Samuel Lino também aí, Felipe Luiz rasgando elogios. Samuel Lino também falou sobre a arbitragem. Olha só a situação aí, mano. É incrível, né, mano? Baita sacanagem contra o Flamengo. Essa é a verdade. Arrascaeta, hein? Sensacional esses números do Arrascaeta. Falar também sobre Léo Ortiz, que está de fora. Também pela sacanagem da arbitragem, fica de fora do próximo jogo. Separei os próximos jogos para você. Flamengo de folga, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, nação, mesmo apesar do empate, o Mengão queridão segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste momento, com todos os jogos da 22ª rodada do Brasileirão concluídos, o Flamengo segue na liderança com 47 pontos. O Cruzeiro vem em seguida na segunda colocação com 44 pontos. Depois o Palmeiras, que empatou com o Corinthians, né? Mesmo tentando ali a arbitragem, aquela ajudinha, aquela forcinha, querendo ferrar o Corinthians, ou melhor, não é ferrar o Corinthians, na verdade, é ajudar o Palmeiras. Palmeiras não saiu do empate em 1-1 com o Corinthians, fica na terceira colocação com 43 pontos. O G4 fechando com o Bahia, que sofreu uma goleada do Mirassol, né? O Mirassol foi lá e carimbou o Bahia 4-0. O Bahia é o quarto colocado com 36 pontos. Então o Mengão queridão segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que agora teremos data FIFA. E durante essa data FIFA o Flamengo ganha aí 2 semanas de, né, treino, preparação, folga, tudo e muito mais. Falando em folga, jogadores do Flamengo recebem 4 dias de folga, tá? 4 dias de folga, só se reapresentam na sexta-feira, quando darão início à preparação para o próximo compromisso do Flamengo, que será depois da data FIFA, no dia 14/9, contra o Juventude, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, meus amigos. É isso mesmo, o Flamengo vai viajar no dia 14, teremos o Juventude. Separei aqui os próximos 6 jogos do Flamengo. Olha só, dia 14, Juventude, 23ª rodada. No dia 18, teremos aí o Estudiantes, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. No dia 21, o Vasco no Maracanã, 24ª rodada. No dia 25, o jogo da volta, hein? Lá em La Plata, contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores. No dia 28, Flamengo viaja até São Paulo, quando enfrenta o Corinthians pela 25ª rodada. E a 26ª rodada, o Flamengo fecha no dia 2/10, no Maracanã, recebendo o Cruzeiro. Tá aí, torcer para que dê tudo certo. Lembrando que para o próximo jogo, Léo Ortiz está fora, tá? Recebeu o terceiro cartão amarelo e um lance que nem falta foi, além do senhor Paulo Zanovelli, né? Senhor Paulo Zanovelli, que eu já tinha falado sobre esse árbitro antes da partida. Ah, ele já tá chorando, tá falando. Gente, a gente analisa a arbitragem antes de cada jogo, por isso que eu venho aqui falar pra vocês, tá? Mas o Flamengo perde chance, o Flamengo tem que ir contra... O Flamengo tem que entender isso, é contra tudo e contra todos. E ontem, mais uma vez, aí a gente perde o Léo Ortiz para o jogo contra o Juventude. É um lance que o Léo Ortiz foi limpo na entrada na bola, tirou a bola do jogador do Grêmio, limpo, sem falta. Além disso, deu falta e ainda cartão amarelo, o que culminou o terceiro cartão amarelo de Léo Ortiz, totalizando, né, o terceiro cartão e deixando o Léo Ortiz fora
do próximo compromisso do Flamengo. Uma baita sacanagem. Uma baita sacanagem. Eu vou falar mais sobre essa arbitragem daqui a pouco, né? Sobre as palavras de Zé Boto. Mas olha só, a Arrascaeta nessa temporada está sensacional, tá? O camisa 10, que botou a 10 do Mengão, queridão, está fazendo valer a pena. 42 jogos, 17 gols e 12 assistências. Sem contar que a Arrascaeta, desde que estreou no Brasileirão, lá em 2015, quando chegou no Cruzeiro, depois do Cruzeiro em 2019 veio para o Flamengo, tá no Mengão Queridão até hoje. A Arrascaeta, meus amigos, ele lidera tudo em assistências e gols. Desde que estreou no Brasileiro em 2015, a Arrascaeta é o meia com mais gols e mais assistências na competição. São 71 gols marcados e 78 assistências. E nessa temporada, só no Brasileirão, a Arrascaeta já tem 12 gols. Sensacional o nosso camisa 10. Samuel Lino, convocado para a seleção brasileira. Felipe Luiz ontem rasgou elogios ao atacante Samuel Lino. E ele falou, né, sobre a premiação, coroada aí com a convocação. Falou que espera o Samuel Lino, né, em plenas condições para já o jogo depois da data FIFA. Ele falou o seguinte: Samuel Lino é um jogador diferente. Quando pega na bola, ele é diferente, é determinante. Agora, foi premiado e coroado com uma convocação para a seleção. Merecida. Espero que jogue no Maracanã, não na Bolívia. Olha só, hein? E voltem para cá em plenas condições. Disse aí o técnico Felipe Luiz sobre o atacante Samuel Lino. Sensacional. Samuel Lino também falou sobre a arbitragem, ó, baita sacanagem da arbitragem, né? Ele falou o seguinte: a gente está tentando colocar o nosso volume em jogo. Na minha opinião, estamos sendo atrapalhados porque o árbitro está apitando muito o jogo. Uma falta de critério tremenda. Uma falta ali que o cara fez com os dois pés. Ele não deu nada. No Léo, em relação ao do Léo Ortiz, que foi na bola, ele deu amarelo. Só porque entrou forte. O futebol é jogar forte. Disse aí o Samuel Lino. Nico de la Cruz pediu para sair, Henrique. É isso mesmo, o Nico de la Cruz pediu para sair do jogo, de acordo com o técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz falou o seguinte: ele pediu para sair. É um jogador que se recuperou, está bem novamente, nos dá muita dinâmica no meio de campo. Um dos pilares da equipe e estou feliz em tê-lo de volta. Nico de la Cruz aí, né? Felipe Luiz, sobre as palavras aí de Felipe Luiz em relação a Nico de la Cruz. O Felipe Luiz, ele perdeu a paciência depois de muitas vezes ele chegar a falar assim, ó: eu não vou falar sobre arbitragem, eu não gosto de falar. Mas ontem passou dos limites. A gente viu na cara dura. A intenção do árbitro era só prejudicar o Flamengo, né? Porque a gente precisa falar, a gente precisa fazer essa corrente, a gente precisa tá cobrando. Porque se deixar passar impune, vou falar uma coisa para vocês, é só piorar. A tendência é só piorar, porque a tendência desses caras é prejudicar o Flamengo, e isso está sendo nítido, claríssimo, tá? O Felipe Luiz, ele ontem, ele não aguentou, né? Ele não aguentou, e ele falou sobre arbitragem. Ele falou o seguinte: olha só, eu gostaria muito que colocasse o jogo para o árbitro e os erros fossem comentados. Eu acho que não fazem isso porque os erros se repetem. Disse aí o Felipe Luiz. Ele não gosta de falar de arbitragem, mas ele mandou essa aí ontem, né? Mais ou menos um recado direto para a CBF. Pega o jogo todo completo, mostra lá para a arbitragem. Mas ele não vai fazer isso porque os erros se repetem. A todo momento são erros no futebol brasileiro. E agora a gente precisa abrir o olho. Eu falei sobre isso. E volto a falar, a diretoria do Flamengo precisa abrir o olho em relação à arbitragem. Ontem, o Zé Boto detonou a arbitragem em jogos do Flamengo no Brasileirão. E ele falou ainda que não parece por acaso. Olha só, eu trazer aqui as palavras completas do Zé Boto, que ele falou o seguinte: adversário joga com as armas que tem. A estupidez é da arbitragem. Tivemos mais de 70% de posse de bola e o árbitro conseguiu dar mais faltas nossas do que do adversário. A matemática é impossível. Um time que tem mais volume ofensivo não faz mais faltas. Isso é um padrão comprometido. Isso prejudica mais do que a forma dos adversários. É legítimo como todos jogam. Disse aí José Boto, que ainda concluiu falando o seguinte: não é pelo pênalti,
o pênalti foi bem assinalado, olha só, hein? Mas são faltas picotar o jogo e até dar cartões para nossos jogadores em lances que nem faltas são. Vocês viram isso? Ele fala o seguinte: a arbitragem não foi o fator principal para não vencermos. O goleiro deles fez boas defesas, mas preocupa a arbitragem, porque trava a nossa parte ofensiva, tira a influência do jogo. Não é a primeira vez que acontece e não parece ser por acaso. Disse aí o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, meus amigos. O que você achou sobre essas palavras, Zé Boto? Zé Boto ontem também foi abordado, hein? Pressionado. Boto, tem ainda reforços para chegar nessa janela? O Zé Boto falou o seguinte: a janela ainda está aberta, nação. A janela ainda está aberta, só que não há nada em curso. Ou seja, não existe mais nenhuma negociação em andamento. José Boto botou um ponto final, pelas palavras dele, no fim da novela Marcos Leonardo no Flamengo, tá? Vou explicar para vocês detalhes sobre a situação de Marcos Leonardo, que pode parar no São Paulo, sim. Mas Zé Boto, ele foi perguntado: e Marcos Leonardo? Ele falou: não, esse não. Ou seja, fim da novela Marcos Leonardo do Flamengo, pelo entendimento que eu entendi das palavras de Zé Boto, foi essa, tá? Lembrando que a janela no futebol brasileiro fecha amanhã, então esquece. Fim da novela Marcos Leonardo no Flamengo. Ah, mas o Marcos Leonardo pode pintar no São Paulo? Pode fechar hoje, fechar amanhã, até amanhã ainda pode fechar. O que acontece? O Marcos Leonardo teria aceitado uma proposta salarial do Flamengo. Inicialmente, ele aceitou. Só que o Flamengo não vai fazer leilão por jogador nenhum. A diretoria do Flamengo já deixou isso aí claro. O São Paulo chegou tentando a contratação por empréstimo, apresentou com certeza um salário melhor do que o Flamengo apresentou. E o Flamengo não vai fazer leilão, nação. O Flamengo já falou, deixou isso aí claro. O Flamengo não vai fazer leilão. E daí então o Flamengo botou um ponto final no assunto, na novela, fim da novela Marcos Leonardo no Flamengo. Ah, o jogador hoje em dia, isso aí é claro, o jogador hoje, eles pensam nisso aqui, ó. E não estão errados, não. Eles têm que fazer o pé de meia deles. Eles têm que fazer o pé de meia deles. Muitos jogadores hoje, eles não pensam em conquistar títulos, eles não pensam porque o clube disputa título, isso, aquilo, outro, não. E outra coisa também, com todo respeito, né? Para nós, torcedores, sempre vai ser o nosso Mengão queridão, o maior, acima de tudo. Mas São Paulo é uma grande equipe, com todo respeito, né? É uma grande equipe. Melhor, posso dizer assim, né? Maior em conquistas mundiais, são 3. No futebol sul-americano, é o São Paulo, aqui no Brasil, principalmente. Então assim, os caras vão lá, por empréstimo até o final do ano. Deixa ele ir, fim de papo pra ele, acabou. Janela do próximo ano, agora em janeiro, o Flamengo deve se movimentar novamente, vai buscar, né, esse novo centroavante para reforçar a equipe a partir de 2026. O Zé Boto até deixou claro que, por enquanto, as contratações que foram feitas, a janela que ele fez, que o Flamengo fez nesse meio de ano, eles estão satisfeitos, tá? Então vamos torcer para que dê tudo certo. Pode acontecer ainda algumas saídas, principalmente para fora. A janela do futebol árabe continua até o dia 10 aberta. Para deixar sair, ainda pode acontecer. Agora, para chegar para o Flamengo, fecha amanhã. Então vamos seguir focado aí. O que você acha sobre essa decisão do Flamengo em não contratar mais nenhum reforço nessa janela? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo mesmo o que acontece no nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.